Quando o dia amanhecer e a luz do sol brilhar, agradeço a ti, Senhor, e feliz vou trabalhar. Vou seguindo meu caminho, contemplando a luz do dia. Ouço pássaros cantando suas lindas melodias. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, pelo dia que amanhece, pelos pássaros que cantam, pelo sol que me aquece. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, o trabalho todo dia, pela paz no coração, pela sua companhia. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, pelas dores e aflições, pela minha voz que canta, alegrando os corações. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor. Pergunte aos céus se as estrelas brilham sem amor, porque as nuvens bailam sobre o ar, se a natureza foi Deus quem criou. Pergunte aos céus, porque o vento sopra sem parar, porque o homem quer adormecer, que as aves voam livres sobre o mar. O que será de mim se a luz divina não me iluminar, se as mãos de Deus não mais me conduzir? O que será da terra sem a luz do sol? Pra que então fingir, fazer de conta que é ilusão, falar com Deus em uma oração e não deixar o amor divino adormecer? O que será de mim se a luz divina não me iluminar, se as mãos de Deus não mais me conduzir? O que será da terra sem a luz do sol? Pra que então fingir, fazer de conta que é ilusão, falar com Deus em uma oração e não deixar o amor divino adormecer? Pergunte aos céus, cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz,
interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe do Rei, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de nós. Se alguma vez você pensar em desistir da caminhada, não desanime, existe alguém lhe esperando no fim da estrada. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha coragem e não desista, meu irmão. Segue adiante. No fim da estrada alguém espera por você. Vai confiante. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia.
ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei, eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Jesus. Nossa gratidão, Toninho. Deus abençoe a todos, bom trabalho. Viajamos aqui nas músicas. Sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Anilo Garcês, seja bem-vindo, nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Vaidade e misericórdia. A derrota diante do mundo muitas vezes vem expressar a vitória da misericórdia divina em nossa vida.
Provações em que te pareça injustiçado diante dos homens são manifestações da lei da verdade e do amor, que te alavanca para o alto. Em vista disso, não temas, não te revoltes, nem te desesperes. A vida, ainda que lhe pareça um mar de sofrimento, é do candário do espírito imortal. A vaidade mundana cega as verdades celestes. Vigia sempre e ouve o teu coração o clamor do profeta Jonas, quando clama ao Senhor da vida. Os que observam as falsas vaidades deixam a misericórdia. Jonas 2:8. Vaidade e misericórdia. Nesse momento das nossas vibrações, desse nosso pensamento elevado ao alto, vamos estar fazendo vibrações para nossa irmã Heloísa Kellen da Silva e para nosso irmão Adelson Coelho da Silva. Então, que eles possam estar recebendo a visita da espiritualidade amiga de Deus, de Jesus, e estar confortando os corações, compreendendo que Deus está no controle de tudo e que já deu tudo certo. Então, nós podemos confiar. Então, a nossa gratidão por essas vibrações e que esses nossos irmãos possam estar recebendo neste momento. Vamos respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Papai, que muito nos ama. Então, a nossa gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação e por esse momento de estudo e reflexão do Evangelho. Mesmo distantes, estamos próximos, conectados. Então, a nossa gratidão por esse momento a Deus. A nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas, o nosso irmão maior, que é o Evangelho vivo. Ele veio e mostrou para a gente como que nós devemos fazer para chegar até Deus. Aí ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos um caminho seguro, que é Jesus. Nós temos uma verdade, que é Jesus. E nós temos essa nossa vida, que vai para o alto, que vem de Deus, e que só com Jesus nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos que forem encontrados, que é igual falou aqui, vaidade e misericórdia, que a derrota diante do mundo muitas vezes vem expressar a vitória da misericórdia. Então, independente do que nós estamos passando, somos vitoriosos, estamos aqui para melhorar a cada dia. Então, gratidão, Jesus, gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré, que nesse momento, Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, possa estar do lado do nosso irmão Anielo Garcês, o intuindo, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento, e do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos verdadeiramente compreender. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possa estar auxiliando os nossos irmãos que estão nos dois planos de vida. E nós te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Anielo, seja bem-vindo, nossa gratidão, Deus abençoe. Ademir, obrigado aí, acho que obrigado a todos, né, e a Fraternidade, Jesus de Nazaré, e é uma oportunidade sempre para nós estudarmos, né, Ademir, eu acho que, e aí, Cida, tudo bem, querida? Eu vejo que nós lemos, claro, mas são nesses momentos que a reflexão é mais profunda, né, porque nós preparamos o material, mas antes nós estamos aqui buscando meios para alcançarmos corações, e não os corações desencarnados, igual você falou, eu acho que também os desencarnados que estamos conosco. E aí, na quarta-feira agora, eu faria, né, o estudo lá na casa, aqui em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e acabou que é uma caravana espírita, e aí vão falar sobre mediunidade e obsessão, e aí o tema que eu falaria, eu propus para ser falado hoje, né? Falei, vamos lá. É um tema curioso, porque você é. Então, vem da Luz Viva, de Joana de Ângeles. É um texto bastante interessante. Só que, em tudo, nós achamos o Evangelho, né? Em toda parte, né, em todos os textos que nós lemos, o Evangelho está inserido nele. Então, vamos ler um pedacinho
é a lição 15, página 30. Deixa eu compartilhar minha tela um pouquinho, para que vocês possam acompanhar essa leitura. Deixa eu só compartilhar. Pronto. Então, esse é o livro, né? E aí, a Joana vem trazendo, né? Nós sabemos que a Joana de Ângeles é a psicóloga, né, do planeta, e ela tem obras e mais obras relacionado ao psiquismo humano, à psicologia, tanto a psicologia da Terra quanto a psicologia espiritual. Então, quem somos nós? Né? Então, você é, né? Então, a pergunta, né? Então, quem somos? Aceite-se conforme você é. E aí eu voltei no Evangelho, e aí fiquei aqui meditando, e o que o Espiritismo ele traz de novo, né? Então, sempre que eu avalio o Espiritismo pelo prisma religioso, não pela ciência espírita, ou pela filosofia, ou pela moral, mas pelo prisma religioso, né? Então, o que ele veio trazer que o diferencia das demais religiões? E aí nós percebemos que no mundo cristão, nós temos aí, né, nessa árvore que Jesus é o Senhor, né? Então Jesus é o tronco, e nós temos centenas de religiões na Terra, né? Tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental. E aí, Jesus ele traz, sim, de uma forma muito, eu não diria ostensiva, essa compreensão da reencarnação. Então, quando eu pergunto quem sou eu ou quem você é, Anielo, é uma pergunta tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa. Porque se eu olhar para o Anielo do presente, nascido há 48 anos atrás, em 1975, eu estou simplesmente me enquadrando dentro de uma geração que pode durar 70, 50, 80 anos. Mas o que me faz, Anielo, né? O que me faz ter mais ou menos sabedoria? De onde que os espíritos mais experimentados, que erram menos, que tudo é oportunidade, né? É muito curioso isso. Então, quando eu olho a questão do erro ou do equívoco, eu, Anielo, hoje eu vejo que certo ou errado são oportunidades. Se eu caminho por uma estrada cheio de curvas, pedregosa, com diversos desafios, ou se eu caminho por uma estrada mais plana, mais iluminada, ou seja, de onde que se torna mais iluminada essa estrada? É a minha compreensão de quem eu sou. Você é. Então, se eu sou maduro o suficiente para entender a minha conexão com Deus, com o Pai, com Jesus, ou com meu amigo, meu guia ou meu mentor, que é aquele que, com muita certeza, foi o meu avalista para que eu retornasse nesse momento, nesse período de tempo, nessa janela de tempo, de 1975 até Deus sabe quando. Nós estamos em 2023. Pode ser até 2050, 2040, então não importa para mim. Mas o que torna a estrada menos perigosa, mais clara, é a minha capacidade de compreender de fato quem eu sou. E quem eu sou ainda passa pelas minhas qualidades e pelas minhas vicissitudes e pelas minhas qualidades. Então, pelos meus vícios. Eu sempre digo, né, e converso muito com a Silvia, minha esposa, e converso nos grupos que eu participo, que errar é fácil. Errar é simples. O acertar é complexo. Daniela, mas por quê? Pelo meu histórico, pelo meu passado.
Então, se nós estamos há milhares de anos em um mundo de provas e expiações, ou seja, deixa eu corrigir, se nós estávamos desde o mundo primitivo, e nós viemos galgando os reinos mineral, vegetal, animal, e hoje nós nos encontramos há alguns milhares, milênios aí, tendo não mais o instinto, mas a razão, eu não acredito que eu vim de fora. Eu não acredito. Eu não acredito que eu vim de capela. Eu não acredito. Eu acredito que grande parte da humanidade terrena foi formada aqui. Agora, espíritos muito inteligentes. Bill Gates, o próprio fundador da Apple, o Steve Jobs, aquele da Tesla, não vou lembrar o nome dele, se alguém puder me dar um socorro aí, aquele que tem a SpaceX lá, que manda para planeta não sei onde, que é o carro, né? Os fundadores da Google, do Facebook, ou seja, espíritos missionários que estão avançando a medicina, a arte, a educação, a engenharia, o sistema de educação global, ou seja, o meio social, estão na ONU, dirigindo nações, estão lá na ONU ligado ao meio ambiente. Esses, sim, a meu ver, são espíritos degradados, que já mudaram essa chave, já sabem quem são e para que são. Não adianta eu saber o que eu sou se eu não utilizo o que eu sou. Então, Nicodemos, senador dos judeus, né, rabino, né, para a gente ter um contexto aqui dentro do texto de Joana, primeiro ele veio à noite procurar Jesus. E, curiosamente, todos os poderosos procuravam Jesus à noite. Curioso, né? O próprio Emmanuel, sendo Públio Lentulus, senador romano, procurou Jesus de madrugada, né? E aí ele fala, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, mesmo ele sendo um rabino, como chamavam ele de professor, de mestre, ele sabia que o conhecimento dele era muito aquém do conhecimento de Jesus. Jesus responde, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos lá. Para formar o Anielo, para nos formarmos, não é uma existência. Isso é muito claro para o espírita. E para muitos que não são espíritas. Não dá para ser melhor numa forma superlativa numa vida. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Ele já foi direto, né? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Ou seja, ele já, naquele momento, naquela época, ele já se diferenciava, até por ser um rabino, por ter uma educação religiosa, por ter uma cultura aprimorada, né? Pela própria classe na qual ele pertencia. Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Pessoal, eu não sei de onde eu vim. Estou dizendo aqui agora. Eu só sei que eu não sou degradado. Agora, de onde eu vim? Eu tenho um palpite, uma intuição, que eu sou da Terra. Nós somos terrenos. Eu não sou de capela, eu não sou capelino. Eu não sou lá da constelação de Touro. Não sou. Eu não sou de Júpiter. Eu não sou de Marte. Isso eu tenho uma intuição muito forte. Mas eu não sei de onde eu vim. Se eu vim da Europa, se eu vim do Egito, eu não sei. E para onde eu vou? Menos ainda. Menos ainda. Muitos espíritas querem ir para o nosso lar, né?
Então, outros querem ir para outras colônias famosas. Eu não sei. E também não vou perder muito tempo com isso. Eu acho que essa parte filosófica, né, vamos trabalhar a moral para que, independentemente de onde eu vá, que eu seja aquilo que eu falo. É muito sério isso. E por que nós espíritas somos muito cobrados? Devido a um conhecimento extraordinário. Milhares de obras. Só Chico, 470 livros. Só Divaldo, acho que ele está aproximando do 300, nem sei falar esse nome numeral, mas da 300 lá, ele já escreveu quase 300 livros. Então, nós que somos espíritas, nós temos sobre nossos ombros ser. O verbo ser, ele é muito sério. Não é o verbo estar. Eu estou Anielo. Eu estou engenheiro. Eu estou casado. O verbo estar, ele é temporário. E o verbo ser? E aí Jesus, Nicodemos perguntou, mas como pode fazer-se isso? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, São João, né, João Evangelista, ele nos traz essa passagem, e aí vamos voltar para o texto aqui de Joana. Então, eu aqui preparando, pensando, eu falei, mas como se forma o Anielo, né? Novamente, nós somos somos multifacetados, né? O Anielo que está aqui presente hoje, conversando com vocês, esse Anielo que eu gostaria que ele fosse, ou que pelo menos eu saísse da minha encarnação muito mais parecido com ele, é o que eu vivo, é o que eu busco viver, não é o que eu vivo, é o que eu almejo, é o que eu pretendo. Então, para isso, nós vivemos em sociedade. E é um trem difícil esse trem viver em sociedade. A sociedade te cobra comportamentos. Ela quer te colocar numa caixinha da cultura, do consumismo, do modismo, do meio político, do meio artístico, do meio religioso, das ideias concebidas. E aí nós, espíritas, vivemos no meio complexo, exigindo-se um comportamento nos padrões que outros estabelecem, você passa a viver reprimido e inseguro. Então, se eu não consigo ainda me impor ser eu, o meu eu, né? Eu não consigo me impor com segurança, com amabilidade, com respeito, com tolerância. Veja, como então galgar essa escada de Jacó? Como então sair de recém-saídos do reino animal? Veja, nós estamos mais próximos dos animais, não sou eu que falo. A distância que nos separa, nós hoje, dos anjos, é incomensurável. O único padrão que carece ser adotado encontra-se estabelecido na lei de amor, que é a lei natural, cuja gênese, ou cujo início, está em Deus. O início está em Deus. Então, para que eu possa me afinizar com a lei de amor, eu preciso me avaliar constantemente como Santo Agostinho. Eu preciso todos os dias compreender quem eu sou. Para que, despido de vaidades, despido de subterfúgios, de fugas psíquicas, eu possa atacar o problema.
E a Joana nos traz que o espírita que não evolui a cada 3 anos não é espírita. Veja como é difícil ser espírita. Ou seja, se a cada 3 anos eu fizer uma avaliação e eu não tiver melhorado um pouquinho, ou se eu ainda permanecer no comodismo religioso, no comodismo intelectual, no comodismo social, né? Então, quando eu estou lá no meu trabalho de caridade, eu sou caridoso, sou amável, mas quando eu estou no meio social na qual eu pertenço, eu sou agressivo, eu sou competitivo, eu tenho que ter sempre a razão, certo? Quando eu estou na família, eu sou outro. Quando eu estou com os meus amigos, eu sou outro. E aí eu começo, por isso que eu disse que nós somos multifacetados. Quem é o Anielo? Essa é a pergunta. E nesse escafandro de carne, que é o nosso corpo, que, como diz Emmanuel, o escafandro, né? Deixa só eu procurar uma imagem aqui. O que é um escafandro, né? Só até para eu ver. Escafandro. Ah, tá aqui, ó. O que é isso, né? Aqui, ó. Olha que coisa legal. Né? Emmanuel usa muito essa referência. Eu estava falando errado. Não, certo. Escafandro. Tá falando certo. O que é o escafandro? É essa roupa de mergulhador, para que ele possa ir a profundidades muito grandes. Então, essa roupa é o que... Não vai dar para ver, né? Aqui deu. Então, essa roupa é o que Emmanuel se refere à roupa que nós utilizamos, que é o corpo físico, para o espírito. Imagina você nessa roupa, a não sei quantos metros de profundidade, né? Foram inventados por volta de 1590 e utilizados até por volta de 1940. Eram utilizados majoritariamente por mergulhadores militares e comerciais e trabalhos de manutenção, né? Tudo no oceano. Então, Emmanuel, ele é muito feliz quando ele compara o corpo físico a esse escafandro. Ou seja, quando nós reencarnamos, vamos lá voltar em Nicodemos, quando nós reencarnamos, necessariamente, nós vestiremos uma roupa grosseira. Ou seja, do nosso perispírito, que também não é diáfano, não é algo tão etéreo como alguns gostariam, as núpcias, como é que é? As roupas de núpcia lá, esqueci o nome. As túnicas nupciais, né? Então, nós temos muito na mente essa túnica nupcial. Então, nós imaginamos que o nosso perispírito ele é diáfano, ele brilha, ele tem uma luz enorme, ele é quase um espírito. Eu acredito que nós não temos muito essa visão, né? Eu, pelo menos, o meu é bem pesadinho. Então, só que para sair do nosso lar, ou de qualquer colônia, ou de qualquer posto socorrista que eu estava, o Anielo, antes de reencarnar, eu tive que vestir essa roupa. Só que nesse processo de reencarnação, aí entra a ciência espírita, eu naturalmente cria-se um bloqueio. Naturalmente. Até o 7º ano se dá a reencarnação completa, até 14º ano, a pré-adolescência, a adolescência, o Anielo não é o Anielo, certo? O Anielo ali é infantil, o cérebro em formação, as ideias sendo absorvidas de N meios de comunicações, dos pais, da escola, dos amigos, mas ainda não é o Anielo. A partir do 14º, 15º ano,
eu começo a me tornar. Amando-se, você vencerá o que lhe constitua problema. Essa palavra é muito forte. Amando-se. Elegendo a ação lapidadora das imperfeições e crescendo naturalmente, sem as ansiedades atormentantes. Elegendo qual ação lapidadora? De qual imperfeição nós estamos falando? De qual? De que escola religiosa no mundo vai nos trazer com tal clareza, com tanta propriedade quem o Anielo é? Ou o que eu aqui estou a passeio para trabalhar, me enriquecer, viajar, comprar carro, casar, separar, ter filhos. Então, o espiritismo, ele vai fundo para aqueles que querem, para aqueles que querem. Muitos espíritas que eu conheço são superficiais. Muitos espíritas são superficiais. Se descer um pouquinho na consciência, ou se buscar na inconsciência, começamos a ter problemas. São os mais melindrosos, não aceitam críticas, são perfeitos, zelam por uma pureza e vai assim afora. Certo? Então, de que imperfeição eu estou falando? De qual? Para que eu possa mergulhar em mim e a própria reencarnação, a minha própria vida, ela demonstra as minhas imperfeições. Deixa eu abrir um texto aqui eu lembrei de uma coisa agora aqui. Teve uma psicografia recebida na mediúnica de quinta. Deixa eu só meu WhatsApp conectar aqui, gente, só para ver se senão eu falo ele aqui. Eu tenho aqui. Então, vai chegar. Beleza. Deixa ele carregar aí. Ai, vamos ver aqui, gente. Deixa eu ver onde que tá aqui. Reunião mediúnica. Peraí. Aqui. Então, vamos lá. Vamos dar uma lida aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos dar uma lida aqui. Acho que cabe no nosso contexto do que nós estamos fazendo aqui agora. Então, o Espiritismo, ele vem, além de descortinar esse mundo vivo. Então, vamos lá. A vida começou rápida, intensa e voluptuosa. Ou seja, sensual, né? Cheio de possibilidades, né? Percebi que havia vivido entre marginais após a minha morte. Que destino havia me forçado a estar ao lado de desafetos. O ódio crescia, crescia, até que um dia matei meu pai e a minha mãe. Muito pouco me lembro depois disso. Acordei, ou seja, ele não sabia quem ele era, certo? Agora que me veio isso na mente aqui. Que destino havia me forçado a estar ao lado de desafetos? Quem de nós não se indagou um dia? Eu nasci numa família de alcoólatras, né? Então, serve para mim esse estudo, né? Então, por isso que eu falo que nada é à toa nesse mundo. E muitas das vezes, e muita dificuldade, eu não era espírita e sofrendo as obsessões por minha própria indisciplina, pela minha própria incúria, quando eu bebia, né? Eu questionava Deus. Senhor, mas por que eu nasci numa família de alcoólatras? Várias vezes eu me perguntei. Mesmo quando eu me tornei espírita, tá? Eu ainda me perguntei. Muitos anos. Então, o ódio cresceu, cresceu, até que um dia matei minha mãe, beleza. Acordei mais tarde envolvido por forças tenebrosas, nas quais dominavam todo o meu espírito. Permaneci preso aos meus próprios ressentimentos. Tornei-me um caçador de recompensas da desdita alheia. Veja, ele passou pela terra inconsciente, despertou na erraticidade e ainda se julgava senhor
do seu próprio ódio. Então, ele falou, tudo bem, a minha vida não foi bacana, eu cresci entre marginais, se a vida assim me colocou, eu vou continuar a trabalhar pela tristeza, pela desdita do próximo. Hoje, durante essa reunião, fui recebido por uma luz tão intensa que não pude ceder ao impulso de uma nova vida que nasceu assim, do meu âmago. Então, durante a reunião mediúnica, alguém olhou para mim e falou, né, que havia uma luz muito grande do meu lado. Nesse momento, eu estava, né, incorporado com o pai João tal, e falou que tinha uma luz muito forte do meu lado. Né? Aí ele escreve, obrigado, irmãos, um irmão obsessor. Então, quando eu psicografei no final, e veio essa mensagem, e agora eu pensando aqui no estudo aqui, quem eu sou é muito sério. Então, se o Anielo considerasse ou elegesse aquela vida da sua família, que era uma vida normal, dita normal, atitudes normais, o que seria de mim? Então, eu elegi, óbvio, algumas imperfeições naquele momento. Eu tinha que parar de beber, certo? Quando eu cheguei no Centro Espírita em Campinas, em 2002, lá no Centro Espírita Allan Kardec, eu não sei se vocês conhecem o CEA, que é um Centro Espírita maravilhoso da Dona Terezinha, eu conheci a Dona Terezinha, sem saber quem era a Dona Terezinha. Curiosa a vida, né? Conversei muito com ela, uma pessoa maravilhosa, espírito iluminado, né? Eu tive que eleger. Naquele momento, eu tive que rapidamente entender que eu precisava mudar. E caminhando com muita dificuldade. Não vou dizer para vocês que foram fáceis. Eu consegui, ano a ano, consegui me libertar de um vício que me escravizava. Eu tinha 12 anos de idade, você vê, eu lembro de algumas coisas. E eu virei para meu pai um dia na casa do meu tio, estava tendo um churrasco aí em Belo Horizonte, eu perguntei assim, pai, com quantos anos eu vou poder beber? 12 anos, gente. Sabe a resposta do meu pai? Resposta normal. Ah, meu filho, lá para os 15, 16 anos. Entende? Hoje, se meu filho com 12 anos me perguntar quando ele vai poder beber, eu vou infartar, né? Fala, meu Deus do céu, né? Então, eu preciso fortalecer o evangelho no lar, eu preciso fortalecer a evangelização. Então, graças a Deus, né? Que assim não é. Por força de afinidade espirituais, meu filho vem, a minha filha vem com desconectados desse mundo. Nós não bebemos, eu e a Silvia. A família da Silvia não bebe. E meus filhos, desde que estavam na barriga, eles participavam do evangelho. Ele fala, né? A ansiedade é também insegurança. Você é candidato à perfeição. Qual perfeição? Será que todos nós sabemos? Em fase ainda grosseira, aí vamos falar do escafandro de Emmanuel. Em fase ainda grosseira, cumpre-lhe conquistar as áreas embrutecidas do ser. Ou nós somos anjos? Aprendendo o burilamento interior com que alcançará as metas que lhe estão destinadas. Então, antes de reencarnar, e depois eu compreendi o porquê eu nasci numa família de alcoólatras, obviamente, para que eu pudesse vencer primeiramente esse vício, que me levava a outros, claro, né? Eu tinha que mergulhar nele. Ou eu ia para o mosteiro, ou eu ia para uma família zen, que não bebia, uma família que todo mundo, ou numa cidade do mundo na qual o álcool seria proibido, numa religião islâmica. Imagina que loucura. Eu nascendo numa religião islâmica, aí já não é prova, é expiação, na minha visão, tá? Então, a espiritualidade amiga me chama e fala, vamos lá, Aniela, meu jovem, vamos tentar pela última vez? Vamos lutar, né?
você tem uma boa bagagem espiritual, religiosa, mas, como todos nós, o seu calcanhar de Aquiles, neste momento, é o vício, é o alcoolismo ligado ao sexo. Vamos tentar? Vamos. Então, quais são como burilar? Como aprender a se burilar? E é muito curioso que não há um cristão, apóstolo, discípulo que queira crescer, que não sofreu, que não passou por duras provas. Porque através das provas e do sofrimento, o espírito se desperta. Isso é algo também que me chama muita atenção. Por que nós somente nos despertamos em momentos complexos? Por que eu não poderia renascer depois de 40, 80 anos na espiritualidade? Eu já vim mais preparado, mas, poxa, não escorrega naquela banana. Se você escorregar, você pisar naquela banana, você vai cair. Eu pisei naquela banana. E nós percebemos a vida dos apóstolos, e eu vou citar Pedro e Paulo, que eu tenho muita admiração pelos dois, e João Evangelista, são 3 discípulos que eu amo de coração. É João Evangelista, Pedro, Simão Pedro e Paulo de Tarso, né? São 3 que literalmente viraram do avesso. E aí a dor é um mecanismo curioso. Ela é um mecanismo curioso. E aí rompa as armaduras em que você se oculta. Quais armaduras que nós estamos falando? Estimulando a pureza que lhe jaz adormecida, fazendo-a substituir a malícia a que você se acostumou. Que armaduras são essas? São essas? São diversas. A ironia, a indiferença, a arrogância, o egoísmo, a maldade, a frieza, ou nós não temos elas. Os vícios. Então, as armaduras ainda em torno do ser em evolução, de um ser terreno, vou repetir de novo, né? Do ser terreno, que não está na Microsoft, não está nas escolas de medicina, não estamos dando grandes contribuições para o planeta. Elas são muito fortes, né? São os grilhões, né? Paulo, não lute contra os grilhões. Quem disse isso para Paulo, gente? Não lute contra os grilhões. Jesus, certo? Paulo se encontrava na Casa do Caminho, em Jerusalém, acabando de se frustrar, retornando de alguma cidade do mundo gentio. Imagina naquela época, né? Você andar 300 quilômetros, 200, imagina. E ele chega na Casa do Caminho e encontra aquele ambiente transformado. Acredito que todos leram Paulo de Tarso. Transformado. Tiago havia se tornado um rabino. Pedro, Simão Pedro, estava ali a servir Jesus. Ele não servia nem a Tiago e nem a Paulo. Ele servia a Jesus. Só que Paulo se encontrava desacossado, né? Ele se encontrava muito triste ali. Resolveu entrar no quarto de Estevão, ajoelhar, para fazer uma oração. E eis que Jesus entra pela porta. Né? E diz, Paulo, não lutei contra os grilhões. Não lute contra as dores. Né? Sirva aqueles, né, aos filhos do Calvário. É maravilhoso esse livro. Então, como eu vou estimular a pureza que está em mim adormecida? Como? Através de uma análise muito sincera, desprovida de orgulho e de melindre, entender que através da dor eu vou fortalecer esse burilamento na qual a Joana de Ângeles adora citar.
ou que Emmanuel e Chico, em parceria, diziam da reforma íntima. A reforma íntima. A pureza é a inocência. A inocência desconhece a astúcia, ignora a paisagem moral torpe que tenta dominar. Ou seja, estar no controle já é um erro. Quem está no controle? São os poderosos? Quem controla o mundo? Sou eu? Ou é Jesus? Ou é Deus? Desarmada de preconceitos, desconcerta, gente, isso é inocência. Desarmada de preconceitos, desconcerta os planejadores calculistas que perseguem vitórias utilizando-se da verdade. Você é verdade em si mesmo. Será que nós não somos esses? Será que quando eu não chego no meu trabalho amanhã, eu já não tenho um plano muito bem elaborado para ganhar a posição de alguém? Será que quando eu estou no centro espírita, eu já não calculei prejudicar algum irmão, algum médium, alguém que me incomoda? Será? Será que na minha família eu não quero que o espiritismo seja a religião eleita por todos, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha mãe? Será que eu não tenho um plano muito bem calculado? Só que nós esquecemos que aquilo que nós investimos tempo e energia no pensamento é o plasmo. É o plasmo, chamado de ideoplastia ou as formas pensamentos. Eu falei isso aqui, né? A influência dos espíritos em nossos pensamentos. Ou somos nós que influenciamos os espíritos em nossos pensamentos? Pensei que agora. Será que são eles que me influenciam? Ou sou eu que os influenciam a me influenciar? E nesse momento, quem sou eu? Você é verdade em si mesmo. Que verdade? A verdade do mundo? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não podemos servir a dois deuses. Jesus. Não podemos servir ao mesmo tempo o mundo e a Deus. Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, ele menciona que somente lobos caem em armadilhas de lobos. Novamente, se eu plasmo as minhas intenções, certo? Mesmo que eu não puxei o gatilho ainda, né? Mesmo que eu ainda não consiga realizar aquela má intenção. Mas muitos estão vendo, certo? Quando alguém pretende ganhar em nome da verdade, triunfa na luta e perde a verdade. No entanto, se perde no combate, a verdade é a vencedora, porque fica descomprometida dos argumentos ardilosos e dos sofismas com que as palavras tentam ocultá-la. O que Paulo disse? Eu venci o bom combate. Espíritas, estamos combatendo, estamos lutando o bom combate? Estamos? Ou estamos nos engalfinhando? Então, isso é uma questão muito séria. Porque o espírita está conforme Eurípides Basanufo, conforme alguns espíritos, desencarnando muito, muito mal. Muito mal. Será por quê? Então, qual é o combate que o Anielo vive? O combate do orgulho? O combate da inveja, da competição de ser o maior no trabalho, no mundo, e ser o maior no centro espírita? Só que no momento que nós nos desconectamos dessa luta, quem pode te prejudicar? Somente lobos caem em armadilha de lobos. Então, se eu não quero nada e tenho a minha consciência em paz por fazer um bom trabalho, em qualquer ambiente que eu esteja, se meu filho
olha para mim e compreende com o que eu falo, eu faço, mais difícil será para ele no futuro ser desonesto comigo. Você é honesto enquanto não se preocupa por demonstrá-lo. Prova-se a mentira e aponta-se a culpa. Eu vou me vingar. Eu vou provar que aquele cara está errado. Ele fez mau juízo de mim. O homem que luta com ardor para apresentar a própria honestidade está escondendo a desonestidade em que vive. Você é leal. Se há em você uma grande preocupação para testemunhar a lealdade, você dela duvida. Ô, gente, Joana é duro, né? A pessoa fiel e leal apenas é. Você é. Meu pai brinca muito, falava comigo, não existe meio honesto. Quanto honesto você é, Ania? Lá eu sou 8,3 honesto, numa escala de 1 a 10. Não existe isso. Ou você é, ou você não é. E nós queremos, a todo momento, viver entre a desonestidade e a honestidade. E nos esquecemos que há um mundo espiritual palpitante, vivo, em torno de nós. Kardec, na pergunta 459, que eu acho que todo espírita sabe, quem é que nos dirige? Aliás, qual é a influência dos espíritos em nossas vidas e nossos pensamentos? Qual é? São eles que vos dirigem na grande maioria das vezes. Então, somos expostos. Se nós não fazemos parte dessa sociedade castradora, se nós não fazemos parte dessa sociedade crítica, dessa sociedade egoísta, consumista, desleal, se nós lutamos com todas as nossas forças, com todas as nossas imperfeições, elegendo a ação lapidadora das imperfeições, se eu luto com muita honestidade, eu posso errar. Se perdoa e caminha. Rapaz, eu não fui bem aquele dia com aquele meu colega do meu trabalho. Eu vou pedir desculpa, ou eu vou agir de uma forma diferente. Há pessoas desleais que testemunham o contrário exteriormente, sem nenhuma sensibilidade íntima. Né? Então, nós que estamos na vanguarda espírita, imaginem que o Espiritismo chegou para nós em 1857, através do Livro dos Espíritos, na França, através das mãos de Kardec, do Espírito Verdade. Não foi o Evangelho segundo o Espiritismo, foi o Livro dos Espíritos. Então, nós estamos falando de 166 anos. Nós estamos falando que o Espiritismo ainda nem engatinhou. Se olhar o histórico da religião católica, 2000 anos, a protestante, 600 anos, quase 600 anos, nós estamos ainda começando a andar. Aprenda a usar o silêncio, não somente deixando por alguns momentos de falar, calando intimamente, não discutindo, não obstante sem uso da voz. Silêncio da mente oferece harmonia ao sentimento. Quantas vezes somos defrontados e temos essa maturidade de calar? Às vezes não é o momento de conversar com a esposa, nem com o filho, nem com o dirigente da casa espírita, nem com a sua gerente, a sua chefe do trabalho, nem com a mãe, nem com o pai. Quantas vezes não seria melhor nós pensarmos 2, 3, 4, 5 dias, pedir amparo à espiritualidade? Porque talvez a minha impulsividade que eu elegi, a minha agressividade no uso da voz, que eu sei que é imperfeição em mim, eu estou lutando para dosá-la, eu não consigo frear o meu instinto. Já não é a razão. Mas, Aniela, onde está o instinto?
na própria formação humana. Se nós estamos passando por todos os reinos, o último animal, ele tinha um instinto. Somos dados a consciência aliada ao instinto, ainda estamos em burilamento para que a sabedoria nos faça capaz, ainda não somos, nos faça capaz de equilibrar o instinto com a consciência. Silêncio da mente oferece harmonia ao sentimento. Você é mensagem. Qual mensagem? Qual é a mensagem? É muito importante isso. De que mensagem Joana fala? Preciso pregar o evangelho? Eu preciso usar palavras para pregar o evangelho? Ou a minha ação, a minha atitude é o evangelho? É muito sério isso. Eu ainda preciso ler o evangelho para conseguir entender que eu estou andando em acordo, em afinidade com o que Jesus me pede? Ou eu tento a todo momento ser o evangelho, mesmo imperfeito? Eu sou a mensagem. Como vou convencer a meu filho a ser espírita se eu grito em casa? Se eu julgo? Se eu sou cruel? Se eu sou eu sou descontrolado, desequilibrado? De qualquer forma, como se apresente, alguém aprende, concorda ou discorda das suas atitudes. Seja você o espírito que está em crescimento sobre as soberanas leis do amor. Está em crescimento. Você é vida, jamais será anulado. Combatido você se encontrará. Eu vivi o bom combate. Certo? Combatido você se encontrará. Elogiado você se perderá no seu orgulho. Sem ação, você ficará paralítico. Trabalhando-se, você desenvolverá valores que ignora, descobrindo-se mais ligado à vida, porque você é também vida. Não se rejeite. Você é filho de Deus. Então, Joana, ela nos traz de sobra ferramentas para que sejamos espíritas imperfeitos em busca da perfeição. Somos espíritos imperfeitos em busca da perfeição. Para isso, eu preciso entender quem eu sou. Aonde estou? Para que estou? Para que estou aqui agora, em Lucas do Rio Verde, falando com vocês? Que forças me trouxeram lá de Betim para cá? Qual é o propósito? Eu tenho que buscar sentido para que eu caminhe com maior segurança. Ademir, meu querido, é isso. Vocês me desculpem aí a falação aí, mas esse é o estudo, né, que eu planejei para que a gente pudesse passar esse domingo à noite aí. Viu, querido? Obrigado, viu, Ademir? Deus te abençoe. Nós que agradecemos, perfeitas reflexões. E é o que você falou, né, que Joana trouxe. Aceite-se como você é. Nós temos que aceitar a gente mesmo e ver o que pode melhorar à medida do nosso entendimento. Hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. Então, valeu demais. Deus abençoe. Você pode terminar para a gente com a prece? Pode ser? Claro, pode sim. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai Celestial, ao Mestre amado, pois sabemos que muito pouco ainda sabemos. Pois, parafraseando o grande profeta, somente sei que nada sei. E assim, Pai, encarnação a encarnação, rogamos à espiritualidade amiga
que nos dê meio, sim, da autodescoberta, da autoanálise, desprovida de orgulho próprio, desprovida de sofismas que somente dificultam e muito a minha própria compreensão de quem somos. E assim, mestre, em mais um estudo, rogamos que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Pois se o mundo espiritual se encontra tão próximo de nós, se nós espíritas somos os médiuns, somos aqueles que foram preparados, fortalecidos, para que neste século pudéssemos novamente trazer os mortos dos túmulos. Mas Jesus não permita que fiquemos somente na periferia de nós mesmos, que não sejamos rasos, pobrecitos, não sejamos como a figueira que secou, pois lá na grande lição de Jesus, naquele momento que passa junto dos apóstolos ao lado da figueira, que demos frutos doces. Sabemos que árvore boa somente bons frutos dá, como o Pai, uma árvore má, somente más frutos dá. Por isto, nesta noite, pedimos encarecidamente que desenvolvemos em nós o espírito de humildade. E assim, Pai amado, Santíssimo, abençoe a cada um destes filhos que aqui se encontram, para que ao deitarem-se na cama, possam, como nosso amado Santo Agostinho, se perguntarem o que tens feito de tua excelsa doutrina, o consolador prometido que fostes trazido, como prometeste, Jesus. E sejamos instrumentos ativos, não passivos. Irmãos, não mais é deste século a fé irraciocinada ou a fé cega. Pois possamos, em qualquer época da humanidade, enfrentarmos de frente, usando a razão, qualquer sistema religioso ou doutrinário. Pois que de ti, Jesus, viestes o Espiritismo, e a ti recorreremos a sempre, a lhe dizer, Ave Cristo, que assim seja. Obrigado, Ademir. Obrigado.